Se você joga no PC ou em console há algum tempo, provavelmente já percebeu que existe uma discussão que nunca morre no mundo dos games. FPS, taxa de atualização, fluidez, e aquela sensação estranha de que, depois de um certo ponto, tudo muda. Você joga durante algumas horas a 144 FPS. Tudo parece rápido, suave e extremamente responsivo. Aí você volta para 60 FPS, e alguma coisa parece errada. O jogo que antes parecia perfeitamente fluido agora parece pesado, quase travando. Mas os 60 FPS ficaram piores, ou foi o seu cérebro que mudou? Essa sensação é tão comum que muita gente acredita que, depois de se acostumar com 120 ou 144 FPS, simplesmente não existe mais volta. E o curioso é que pesquisas recentes mostram que essa diferença não está apenas na cabeça de jogadores obcecados por hardware. Em um estudo publicado em 2026, pesquisadores colocaram 101 jogadores de jogos de tiro diante de monitores funcionando em 60, 144 e 360 Hz. Eles tinham que realizar tarefas de precisão e também avaliar mudanças na fluidez da imagem. E os resultados foram interessantes. Quando os jogadores saíam dos 60 Hz para frequências maiores, a precisão aumentava e eles conseguiam destruir os alvos mais rapidamente. Mas quando acontecia o contrário, quando eles voltavam de uma frequência alta para 60 Hz, o desempenho piorava e a redução de fluidez era percebida. E isso também ajuda a derrubar um dos mitos mais antigos dos games. Aquela história de que o olho humano não consegue enxergar mais de 60 FPS. O problema é que nossos olhos simplesmente não funcionam dessa maneira. O cérebro não recebe imagens como uma câmera que captura exatamente 60 fotografias por segundo. Nosso sistema visual processa continuamente luz, contraste, movimento e mudanças no ambiente. Por isso, tentar encontrar um número mágico que represente o máximo de FPS que uma pessoa consegue enxergar não faz muito sentido. Existem até experimentos mostrando que, em condições muito específicas, algumas alterações visuais podem ser percebidas em frequências superiores a 500 Hz. Isso não significa que você conseguiria olhar para um jogo a 500 FPS e outro a 1000 FPS e identificar facilmente qual é qual. Significa apenas que 60 não é um limite biológico da visão humana. E nos jogos existe uma diferença matemática muito simples. A 60 FPS, cada novo quadro aparece aproximadamente a cada 16,7 milissegundos. Em 120 FPS, esse intervalo cai para cerca de 8,3 milissegundos. Em 144 FPS, fica próximo de 6,9 milissegundos. Quanto menor esse intervalo, mais etapas do movimento podem ser mostradas na tela. Por isso, quando você movimenta rapidamente a câmera em um jogo, uma taxa maior consegue representar esse movimento em passos menores. O resultado normalmente é uma sensação de maior continuidade. Principalmente em jogos rápidos, onde a câmera muda de direção o tempo inteiro. Só que ainda falta responder a principal pergunta. Por que 60 FPS pareciam bons antes, mas começam a incomodar depois que você experimenta 144? Uma possível explicação está na adaptação do nosso sistema visual. Pesquisadores já demonstraram que aquilo que vemos recentemente pode alterar temporariamente aquilo que consideramos normal. Em um experimento, apenas 30 segundos assistindo a vídeos acelerados ou em câmera lenta foram suficientes para modificar a percepção de velocidade das imagens vistas logo depois. Agora pense no que acontece depois de passar horas jogando a 144 FPS. Seu cérebro passa a receber aquele movimento extremamente suave como referência recente. Quando você cai imediatamente para 60, a diferença fica muito mais evidente. Não porque 60 FPS tenham piorado, mas porque agora existe uma experiência melhor para comparar. Mas isso não significa que o seu cérebro foi permanentemente reprogramado. Depois de algum tempo jogando novamente a 60 FPS, aquela sensação estranha pode diminuir. Aos poucos, os 60 voltam a se tornar a nova referência. E ainda existe outro detalhe que faz taxas maiores parecerem melhores. Latência. Quando todo o sistema está funcionando corretamente, aumentar a taxa de quadros e atualização do monitor também pode diminuir o tempo entre o seu comando e aquilo aparecer na tela. Em jogos de tiro isso é especialmente importante. Um estudo apresentado na SIGGRAPH Ásia comparou separadamente taxa de atualização e latência. Os pesquisadores descobriram que diminuir a latência teve um impacto muito claro no tempo necessário para completar tarefas de mira.
Ou seja, às vezes o que você sente não é apenas uma imagem mais bonita ou suave. O jogo realmente está respondendo mais rápido. Mas então surge outra pergunta. Se 144 é melhor que 60, 360 é muito melhor que 144? Aqui a diferença começa a ficar bem menor. No estudo de 2026, os jogadores conseguiam perceber diferenças grandes entre as taxas de atualização. Mas distinguir 144 de 360 Hz era muito mais difícil. E, mais importante, o desempenho nas tarefas não apresentou uma diferença estatisticamente significativa entre 144 e 360 Hz. E existe novamente uma explicação matemática. Passar de 60 para 120 fps corta o intervalo entre os quadros aproximadamente pela metade, de 16,7 para 8,3 milissegundos. Já passar de 120 para 240 reduz de 8,3 para pouco mais de 4 milissegundos. A melhora continua existindo, mas cada salto entrega um ganho absoluto menor. É por isso que, para muita gente, o salto realmente impressionante acontece justamente quando você sai dos 60 e entra na faixa dos 120 ou 144 fps. É uma diferença grande o suficiente para ser percebida facilmente, sem precisar chegar aos monitores extremos usados por jogadores competitivos. Então não, 60 fps não se tornam ruins magicamente depois que você experimenta taxas maiores. O que muda é a sua referência. Seu cérebro acabou de experimentar movimentos mais suaves, intervalos menores entre quadros e, muitas vezes, controles mais responsivos. Quando você volta imediatamente para 60, tudo isso desaparece de uma vez. E talvez seja justamente por isso que tanta gente diz que 144 fps é um caminho sem volta. Não porque seja impossível jogar novamente a 60, mas porque, depois que você percebe a diferença, fica muito mais difícil ignorá-la. E você? Depois que começou a jogar acima de 60 fps, conseguiu voltar normalmente, ou 60 fps também começaram a parecer travados para você?